Deputada Érica, questão de ordem. Presidente, eu me refiro ao artigo 260, que fala: os órgãos de imprensa do rádio e da televisão poderão credenciar seus profissionais, inclusive correspondentes estrangeiros, perante a mesa, para exercício das atividades jornalísticas de informação e divulgação pertinentes à casa e aos seus membros. Ora, a imprensa foi expulsa. A imprensa foi expulsa deste plenário. Talvez para que o Brasil inteiro não assistisse os atos de violência. Aqui foi falado o deputado Daniel Silveira, é bom lembrar que ele ficou aqui dentro deste plenário, porque este plenário é inviolável, para que não fosse preso. Ficou aqui dentro deste plenário. E o que nós vimos aqui é que o senhor, de forma antirregimental, simplesmente afastou e suspendeu a transmissão da TV Câmara. Desde a redemocratização, isso nunca aconteceu, para esconder a violência contra 6 parlamentares em um plenário inviolável. Aliás, Vossa Excelência teve um comportamento completamente diferente quando se ocupou por 48 horas esta mesa diretora. Esta mesa foi ocupada por aqueles que queriam validar atos de vandalismo e antidemocráticos. E Vossa Excelência o que fez? Se submeteu, se curvou, se ajoelhou. E o que fez no dia de hoje? Atentou contra o caráter inviolável deste plenário, contra o regimento, quando impediu a imprensa de estar aqui cumprindo a sua função assegurada pelo próprio regimento. Ora, Vossa Excelência fez, além de tudo, um ato de profunda covardia ao fazer às escuras, para que ninguém assistisse à violência contra parlamentares que estão sendo atendidos hoje, agora, neste momento, carregando na pele a violência provocada por Vossa Excelência. Portanto, digo aqui que é preciso que Vossa Excelência aqui admita que não tem maturidade, nem tem compromisso com a democracia e o regimento para estar presidindo este parlamento. Até quando vai fechar a imprensa para espancar parlamentares em um local que é inviolável? Portanto, reveja a sua atitude e também impeça que isso volte a acontecer. Deputada Jandira, para fazer a questão de ordem. Senhor presidente, artigo 69, e aí vai uma questão para tentar entender. Questão de ordem, presidente, depois... As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas quando assim deliberado pelo plenário. Vossa Excelência acabou de dizer que ia apurar a interrupção do sinal. Não sei como a TV Câmara suspende um sinal de transmissão. A imprensa foi violentamente retirada de dentro do plenário, com jornalistas agredidos. E eu pergunto por quê? Com que direito se transforma uma sessão pública numa sessão secreta sem deliberação do plenário, que foi o que aconteceu. E além disso, tiraram toda a assessoria e não deixaram sequer os deputados circularem no plenário. Eu tentei subir à mesa para contribuir na mediação e fui impedida de subir à mesa. Isso é uma questão regimental que precisa de explicação. Vossa Excelência acabou de ler uma nota, onde diz que quer preservar a ordem, que isso é da democracia. Também acho que é da democracia. Aliás, eu tenho 8 mandatos. Nunca tripudiei esse parlamento, nunca ataquei este parlamento, sempre defendi posições aqui que eu acredito que são de defesa do povo. Agora a pergunta que faço, são 8 mandatos, presidente, eu nunca vi isto acontecer aqui dentro. A pergunta que faço é: por que Vossa Excelência só mantém a ordem quando tem um deputado na mesa que é da esquerda e não teve a mesma atitude quando vários da extrema-direita estão todos aqui no plenário sem punição, ocuparam essa mesa por 2 dias, obstruindo de fato, suspendendo as sessões? Por que a ordem só vale para um lado? São 2 pesos e 2 medidas? Eu estou falando e tem alguém falando no seu ouvido, fica difícil Vossa Excelência me ouvir.
Questão de ordem, Dois presidente. pesos e duas medidas não são aceitáveis. Eu também acho que a sua cadeira tem que ser preservada como presidente da Câmara, mas ela não estava ocupada suspendendo a sessão transcorria. Os deputados falavam da tribuna, eu fui chamada para falar da tribuna, não estava suspenso, a casa não estava interrompida. E assim mesmo, Vossa Excelência, de forma antirregimental, transforma a sessão numa sessão secreta e faz o que faz com a Polícia Legislativa, agredindo parlamentares, inclusive parlamentares que sequer estavam sentados na cadeira, mulheres parlamentares. Então, presidente, não é possível que isso seja naturalizado, que o regimento seja violado dessa forma e que a gente fique aqui com um discurso que isso é defesa da democracia. Também acho que extremismo não leva a nada, mas a gente não pode cumprir o regimento só para um extremo, tem que cumprir para os dois. E no caso da ocupação da extrema-direita, nós tentamos lhe ajudar e Vossa Excelência permitiu que por 48 horas essa turma estivesse aqui e continue no plenário sem punição. Deputado Alencar Santana. Presidente Hugo Mota, colegas deputados e deputados, sem dúvida, a Câmara hoje foi humilhada. Ela foi rebaixada com a violência que foi praticada aqui. Presidente Hugo Mota, na ocasião da ocupação, durante 2 dias, dessa mesma mesa, por deputados bolsonaristas, numa reunião na residência oficial, Vossa Excelência, alguns líderes, eu estava lá, substituindo o líder Guimarães, que estava hospitalizado, e ali eu disse, assim como alguns outros colegas, não devemos usar a força policial para tirar ninguém da mesa. Temos que convencê-los, ou nós mesmos ali, em diálogo, retirá-los. Isso nós dissemos, e lembro muito bem, ao final, a palavra do deputado Renildo, que disse semelhante: presidente, sem violência, podemos nós, líderes, irmos contigo e reocuparmos a sua cadeira, mas jamais a violência policial contra qualquer colega. Mas isso não se repetiu aqui hoje. Hoje foi a violência que prevaleceu. E segundo um dos policiais, disse textualmente, por ordem da presidência. Eu estava ao lado naquele momento. E olha só, senhoras e senhores, naquele episódio, ninguém usou a palavra, porque foi cerceada a sessão. Deputado Glauber presidia provisoriamente, mas os deputados aqui usaram a palavra. Respeitou-se a inscrição feita no Infoleg. Eu mesmo fui chamado, vi aqui a deputada Benedita na ocasião falando, e outros colegas. Portanto, o Congresso não estava fechado, censurado. Ele funcionava plenamente, que é durante o pequeno expediente. Portanto, são condutas totalmente diferentes. E outra, a sessão foi suspensa quando o deputado Vera, secretário da mesa, veio a pedido do presidente e pediu ao deputado Glauber para suspender os trabalhos. E assim foi feito. Portanto, não houve nenhuma conduta autoritária, desrespeitosa do parlamento por parte do deputado Glauber. O que houve foi o oposto, uma agressão barata, covarde e violenta contra o parlamento. Não foi contra o Glauber, foi contra todos nós, colegas deputados. E nós não podemos permitir que isso continue. Isso é um mau sinal. E se nós, parlamento, não fizermos algo, não esperamos de outro poder, e não adianta reclamar. Cumprimos com nossa obrigação, que é prevalecer o pleno funcionamento, a justiça e a democracia. Mas aqui quer se punir alguém por vingança, enquanto se solta. Deputada Alice Portugal. Presidente, a questão de ordem é lastreada no artigo 268. Se algum deputado no âmbito da casa cometer excesso, que deva ter repressão disciplinar após o presidente conhecer o fato. Presidente, Vossa Excelência está tomando decisões por versões.
A deputada Benedita da Silva dirigia a sessão, passou a direção da sessão ao deputado Glauber. O deputado Glauber estava sentado dirigindo a sessão, seguindo a lista. Quem não falou ao pedir um minuto é porque estava seguindo a lista de inscritos. Eu costumo falar a verdade. Senhor presidente, a mobilização da força legislativa foi excessiva. Infelizmente, temos deputadas contundidas, jornalistas contundidos. É necessário que Vossa Excelência chame o Colégio de Líderes, reúna-se com os deputados, suspenda essa sessão para que a normalidade possa ser realcançada. Não há clima para o debate de uma dosimetria de deputados condenados. Não há clima para tocar essa sessão de maneira quebrando-se a isonomia da forma com que se tratou aqueles que assumiram o seu lugar e da forma que se trata quem estava no andamento normal da sessão. Eu peço a Vossa Excelência, como um jovem presidente, que teve todo o nosso apoio, suspenda a sessão e não governe por versões. Pegue o vídeo, presidente, de como a sessão estava sendo encaminhada. Infelizmente, abruptamente interrompida por uma decisão tomada sobre versões. Peço a Vossa Excelência a suspensão da sessão e a verificação de fato de quem cometeu excessos dessa tarde. E com certeza veremos que não há clima para a continuidade desta sessão na tarde e noite de hoje. Muito obrigada. Peço que analise a questão de ordem. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!